Olá, caros amigos, Salve Maria, é com grande satisfação que vamos dar início a mais essa aula do projeto Legado Monfort, esse projeto que visa gravar uma série de videoaulas para o aprofundamento da formação dos católicos de língua portuguesa. Nós temos hoje aqui conosco, mais uma vez, a professora Ivone Fedeli, e ela vai ministrar duas aulas sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. É um livro que foi escrito por São Luís de Montfort e que é um dos maiores livros sobre a espiritualidade mariana. E como a professora Ivone já é conhecida de todos, vou pedir a ela que nós rezemos e comecemos a aula propriamente dita. Claro, vamos lá então. Oferecer tudo para Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, professora Ivone, eu mencionei que na primeira parte, aí, antes da gente rezar, que é uma das principais obras de espiritualidade mariana, né? Mas também é bastante importante para nós aqui da Monfort, Claro. pois é o método por meio do qual a associação está consagrada a Nossa Senhora e é o método por meio do qual boa parte dos seus membros se consagraram a Nossa Senhora, né? É verdade, Guilherme. De fato, como o Guilherme disse, o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís de Montfort é uma das obras mais importantes de espiritualidade mariana. Há uma coleção italiana chamada Me Chiamerono Beata, Chamar-me-ão Bem-aventurada, que pretende publicar as obras de maior importância a respeito de Nossa Senhora de todos os séculos. E justamente a primeira obra, a que dá início à coleção, é o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. A segunda é a Glória de Maria e a terceira é o livro do padre Landucci, Maria Santíssima no Evangelho. São Luís de Montfort morreu numa aldeia da Bretanha ou da Vendée, agora não estou bem certa, numa aldeia do oeste da França, chamada Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ele estava lá pregando uma missão, era isso que ele fazia habitualmente, pregava missões, e embora ainda tivesse pouco mais de 40 anos, ele estava já muito esgotado pelo trabalho, pela doença, por uma penitência duríssima que ele tinha feito toda a vida, por uma vida de fato muito difícil, sempre indo de lugar em lugar, coitado, frequentemente expulso pelos bispos. Ele foi muito perseguido pelo jansenismo e havia muitos bispos jansenistas, muitos padres jansenistas. Mas enfim, ele morreu em Saint-Laurent-sur-Sèvre, que é uma aldeiazinha. Ainda hoje, Saint-Laurent-sur-Sèvre é exatamente no meio de lugar nenhum. Para a gente chegar a Saint-Laurent-sur-Sèvre, a gente precisa estar muito determinado a ir lá. Mas lá então tem o túmulo dele dentro da igreja do lugar. E no túmulo há uma ladainha para ser rezada pelos peregrinos. E uma das invocações dessa ladainha, na verdade a única de que eu me lembro, é Doutor da Verdadeira Devoção. E esse é um grande título de glória, porque na igreja há grandes doutores da devoção a Nossa Senhora. Basta nós pensarmos, por exemplo, em São Bernardo. São Bernardo, aqueles sermões sobre o Missius Est, sermões sobre o Evangelho da Anunciação, são peças magníficas de oratória e de doutrina sobre a elevação de Nossa Senhora. Também Santo Afonso de Ligório, por exemplo, que escreveu As Glórias de Maria, um livro que é ao mesmo tempo muito popular, mas muito erudito. São grandes mestres da devoção a Nossa Senhora. E São Luís é então considerado pela igreja, chamado pela igreja numa ladainha de doutor da verdadeira devoção, é para ele um grande título de glória. E esse título nos chama a atenção também para uma verdade muito importante. Se ele é o doutor da verdadeira devoção, isso indica de uma maneira muito clara que há falsas devoções a Nossa Senhora. Isso São Luís de Montfort mesmo explica no tratado, é uma coisa muito compreensível, ele diz, porque assim como os moedeiros falsos não vão se dedicar a falsificar moedinhas de pequeno valor,
Também o demônio, para prejudicar as almas, ele não vai se dedicar a falsificar devoções, enfim, devoções menores, devoções que sejam menos importantes para a salvação das almas. Ele vai se dedicar justamente a falsificar, a criar falsas devoções à Nossa Senhora, porque a devoção a ela não é uma devoção como outras, enfim, em que os católicos podem ter uma certa escolha. Eu, por exemplo, sou muito devota de São José, o presidente da Monfort, o Alberto Gil, que é muito devoto de Santo Antônio. Eu, claro, prezo Santo Antônio como um grande santo da igreja, mas não tenho a ele devoção particular. Isso não tem importância nenhuma. Ou, não sei se o Guilherme tem uma devoção especial por São José, não sei. Mas se ele tem ou não tem, embora São José seja um santo imenso, pelo qual de verdade todos deveriam ter devoção. Eu puxo aqui um pouco a brasa para a minha devoção particular, mas brincando. Enfim, são devoções em que nós temos uma absolutamente escolha. A devoção a Nossa Senhora não é assim. A devoção a Nossa Senhora, ela é, numa certa medida, necessária para a salvação. E é uma coisa muito fácil da gente verificar que não existe santo que a gente estudando pouco que seja a vida dele, a gente não note, não veja, não seja informada de que ele tinha por Nossa Senhora uma devoção muito, 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 muito especial. E isso é muito fácil de entender do ponto de vista, enfim, doutrinário, porque se a perfeição do cristão é a imitação de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, digamos, se entregou a Nossa Senhora, ele se fez carne no seio dela. O Verbo se fez carne no seio dela. O Verbo quis ter por ela a maior dependência que uma criatura pode ter de outra, que é a dependência de filiação, e particularmente a dependência de filiação do filho pela mãe. Porque o pai é tão pai quanto a mãe, mas é a mãe que nutre a criança, é a mãe que leva a criança ao nascimento. E mesmo depois de nascido, é a mãe que amamenta e é a mãe que vai cuidar da criança quando ela é mais frágil, quando ela é mais impotente. Então, não existe uma outra relação de dependência tão estreita como é a relação de um filho para com sua mãe. E foi essa relação de dependência que o Verbo de Deus quis ter com Nossa Senhora. Claro que Deus, na sua onipotência, podia ter feito com que Nosso Senhor viesse à Terra da maneira como Ele quisesse. Ele podia, por exemplo, ter feito com que o Verbo aparecesse encarnado nesta Terra, adulto, como Adão. Adão foi criado do nada, adulto. Deus podia ter feito assim, se quisesse. E, no entanto, a Santíssima Trindade considerou que não haveria nada que mais manifestasse o poder do Pai. Nada que mais manifestasse a sabedoria do Verbo, a sabedoria do Filho. Nada que mais manifestasse o amor do Espírito Santo do que a encarnação do modo como ela aconteceu. O Verbo se fazer carne no seio da Virgem Maria. O Criador tomar para com a criatura essa relação de extrema dependência. Então, essa devoção à Nossa Senhora é um modo muito próprio de nós imitarmos Nosso Senhor Jesus Cristo. Por maior que seja a nossa dependência dela, nós nunca poderemos ser tão dependentes dela como foi Nosso Senhor Jesus Cristo, que é todo o nosso bem e que é o nosso divino modelo. Então, é tão evidente que essa devoção é uma coisa excelente e uma coisa necessária, que é claro que o inimigo de Deus, é claro que o demônio vai ter todo o interesse em falsificar essa devoção. E claro, quando há algo de muito precioso, em que há o verdadeiro, mas também há o falso, é de grande interesse nosso que nós possamos distinguir o verdadeiro do falso. Então,
o tema da verdadeira devoção à Nossa Senhora, dessa devoção que é tão importante para a nossa salvação, que é tão importante para a nossa santificação, o tema do que é essa verdadeira devoção é um tema muito importante para todo católico. São Luís de Montfort é um santo que viveu parte da sua vida no século XVII, parte da sua vida no século XVI. Ele nasceu em 31 de janeiro de 1673 e morreu em 28 de abril de 1716. Ele nasceu numa aldeia chamada Montfort-sur-Meu, fica numa linha reta a oeste de Rennes. Rennes é a capital da Bretanha, quer dizer, o extremo oeste da França. E ele era filho de gente relativamente abastada, enfim, o pai tinha um cargo... uma espécie de advogado. Uma espécie de advogado, não era? Sim. Eu ia dizer uma espécie de juiz, mas não é. Ele era uma espécie de Uma espécie de advogado com algumas terras. Isso. E o menino foi estudar em Rennes, estudou na escola dos jesuítas, e depois ele vai receber a sua formação de padre desde 1692 até 1700 em Saint-Sulpice. É em 1700 que ele é ordenado padre, inclusive na igreja de Saint-Sulpice tem o altar em que ele celebrou a primeira missa, está marcado lá o altar em que ele celebrou a sua primeira missa. Que é um altar para Nossa Senhora. É um altar para Nossa Senhora. Em 1706, ele vai assumir vários cargos, logo depois que ele é feito padre, em 1700, sempre muito perseguido, porque justamente o jansenismo era muito dominante na França dessa época. Mas não só, Dona Ivone, acho que não só a questão da heresia, mas um pouco, faltava um certo fervor também. Faltava um certo fervor. Eu estava exatamente pensando sobre isso, Guilherme. Não sei se você se lembra, certamente você se lembra, porque eu me lembro que você leu recentemente o livro da vida dele, que, por exemplo, se falava muito contra ele, porque ele se ajoelhava e rezava antes das aulas do seminário. Então, dentro do seminário, era o seminário de Saint-Sulpice lá, enfim, onde os alunos estavam tendo as aulas, era considerado uma coisa muito estranha que um aluno se ajoelhasse e rezasse. E não só que continuamente quisesse ter conversas espirituais. Exatamente. Então ele também era considerado uma pessoa estranha por causa disso. E além disso havia toda essa questão da heresia. Bom, mas enfim, ele vai ter uma série enorme de problemas. E aí ele resolve ir a Roma falar com o Papa. Ele, em 1706, ele vai a Roma a pé. Aliás, era assim sempre que ele viajava. E o Papa Clemente IX vai confirmá-lo na sua vocação de missionário, mas vai mandá-lo como missionário para o oeste da França. Coisa que ele vai fazer esplendidamente. Nós não podemos esquecer que vai ser a região evangelizada por ele, esse oeste da França, a Vendée e parte da Bretanha, que vai ser a região da França que vai se levantar contra as leis anticatólicas da Revolução Francesa. A Vendée vai ter uma quantidade inacreditável de mártires, milhões de mártires católicos. O governo da Revolução Francesa vai criar as colunas infernais, cuja missão era destruir a Vendée, acabar com absolutamente tudo. Toda a vida. Toda a vida. A ordem era para pôr fogo nos campos, para matar todas as pessoas, para matar todos os animais, para absolutamente fazer a Vendée desaparecer do mapa, por causa desse catolicismo arraigado que eles chegaram a pegar em armas para defender. Era um novo Delém da Cartago. Era um novo Delém da Cartago, era preciso destruir a Vendée. Uma das coisas que se conta, mas em livros sérios, nós temos aqui na nossa biblioteca, junto ao longo da vida, uma quantidade enorme de livros sobre o assunto, mas nessa época das colunas infernais, um dos jogos dos soldados era jogar os bebês para o alto e apará-los nas espadas. Então os soldados viam quem conseguia ter mais bebês nas baionetas, nas baionetas, não nas espadas, mais bebês espetados nas baionetas. Foi uma coisa terrível o que foi feito na Vendée. Justamente a região que resistiu foi a região em que São Luís de Montfort fez o seu apostolado, foi a região que ele evangelizou. Bom, e como eu já disse, em 28 de maio de 1716 ele morre e eu conheço mal a história da canonização dele,
mas ele morre em 1716, ele vai ser beatificado em 1888 e só vai ser canonizado em 1947. Por Pio XII, né? Por Pio XII. 47 é Pio XII. Logo depois, exatamente. Então, enfim, a canonização dele é até relativamente recente. Há uma grande estátua dele no Vaticano, quem entra do lado esquerdo, aquelas estátuas imensas que ficam no alto, está lá São Luís de Montfort. São Luís escreveu muitas obras importantes, obras que revelam ao mesmo tempo uma grande erudição, mas obras que são obras de um missionário. Ele não escrevia teologia para ser ensinada em seminários, ele escrevia obras para instruir o povo e para levar o povo a uma prática séria da religião. Há, por exemplo, um dos livros que ele escreveu foi O Segredo do Santo Rosário. O rosário era a grande devoção que ele pregava. Todo lugar em que ele fazia uma missão, um dos costumes que ele estabelecia era a recitação cotidiana do rosário. E a gente fala rosário, mais ou menos em português, a gente pode usar assim. Nós costumamos em português falar no terço, um terço do rosário. Mas ele muitas vezes, quando ele ensinava o rosário, não era simplesmente a devoção genérica para a pessoa rezar um terço por dia. Em muitas aldeias, ele instituía o rosário, os 3 terços do rosário. Os camponeses se reuniam às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde para efetivamente rezar o rosário, para rezar os 3 terços do rosário. E ele mesmo comenta que era inacreditável o efeito de conversão, de mudança do povo, de afervoramento que ele verificava nos lugares em que essa prática era adotada. Um outro livro muito importante dele é a Carta Circular aos Amigos da Cruz. Os Amigos da Cruz foi uma associação fundada por ele e ele escreve para eles um trabalho doutrinário falando do valor da devoção a Santa Cruz. Um trabalho magnífico, também muito interessante, valendo muito a pena a leitura, é O Amor da Sabedoria Eterna. E, por fim, ele tem 2 obras sobre, propriamente, a doutrina mariana dele, que são O Segredo de Maria e o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que é propriamente o objeto da nossa aula de hoje. Achei interessante comentar, Dona Ivana, que a senhora está falando que ele escreveu eminentemente obras para a conversão de missão. Mas é importante frisar que não só ele às vezes conversava, era visto com Nossa Senhora, mas que ele leu todas as obras, toda a literatura sobre Nossa Senhora que tinha sido produzida. Então, as obras, embora ele as escreva para o povo, são obras de uma enorme erudição. Ele tinha lido absolutamente tudo. Naquele período que ele ficou encarregado da biblioteca do seminário, ele leu todas as obras. Ele leu todos os doutores, ele tinha lido tudo, tanto coisas contemporâneas a ele, quanto os doutores desde o começo da igreja, ele conhecia absolutamente tudo. Ele era, de fato, tinha uma formação teológica muito profunda, e sobretudo nesse assunto de Mariologia, que era o grande interesse dele, e daí se poder de fato dizer com tranquilidade que ele é o doutor da verdadeira devoção, porque ele resume o que foi dito, resume tudo o que foi dito até ele, e digamos assim, ele pega o cerne de tudo isso. É como se ele fizesse uma espécie de purificação, de tomar o que era o cerne de todo esse ensinamento dos doutores da igreja a respeito de Nossa Senhora, e ele vai fazer disso uma espécie de resumo que é ao mesmo tempo simples e de uma profundidade inexcedível. Aliás, é interessante comentar que o título tratado não é à toa, é de fato um tratado, é de fato com princípios e consequências. Isso, exatamente, é de fato um tratado. É uma obra pequena, mas é verdadeiramente um tratado. Tecnicamente falando. Tecnicamente falando. Bem, O Segredo de Maria é um livro que a gente não sabe bem a quem ele está dirigido. É um livro muito curto, que vai dar o resumo da mesma doutrina que é ensinada no tratado. O nome, O Segredo de Maria, ele foi dado pelo primeiro editor, porque quando o caderninho foi achado, faltava a capinha do caderninho. Então, nem a conclusão propriamente dita, nem o começo. Então, não se sabe a quem propriamente está endereçado. Mas uma coisa que ficou no livro, e que é uma coisa muito
muito interessante da gente ver, e eu até trouxe a citação, embora seja uma citação um pouquinho longa, e na qual eu vou talvez me engasgar um pouquinho, porque eu não tinha o texto em português, eu tenho o texto em francês e vou traduzir assim. Ele é importante, me parece, porque ele nos mostra a importância que São Luís de Montfort atribuía a essa doutrina. Como ele considerava que a doutrina que ele ensina no Tratado da Verdadeira Devoção é uma doutrina importante. Ele diz, então, alma predestinada, eis um segredo que o Altíssimo me ensinou. Então, veja, ele diz que o Altíssimo ensinou para ele. É curioso, não é? Porque, como o Guilherme lembrou, várias testemunhas contam que viram São Luís de Montfort passeando pelo jardim, andando para um lado para o outro, conversando com Nossa Senhora. O que faz nós pensarmos naquilo que é dito de Manresa, que foi em Manresa que Nossa Senhora ditou os exercícios espirituais para Santo Inácio de Loyola. E, se não me engano, é o Ribadeneira que conta, que um dia um padre jesuíta, mais curioso do que discreto, perguntou para Santo Inácio se era verdade que os exercícios eram ditados por Nossa Senhora, e que Santo Inácio teria ficado muito vermelho, baixado a cabeça e não respondido nada. Ou seja, respondeu então, tudo. Respondeu tudo, exatamente. Mas então, São Luís não teme dizer que ele vai ensinar, então, para a alma predestinada, porque para ele, quem está lendo o Segredo de Maria é uma alma predestinada, quer dizer, é alguém que Deus amou especialmente, e se permitiu na sua providência que a pessoa fosse tomar conhecimento dessa doutrina. Então, ele não teme dizer que foi o Altíssimo que revelou esse segredo para ele. E, embora, como o Guilherme disse, nessas obras, ele cite tudo o que foi escrito, esse cerne da verdadeira devoção, ele diz, e que eu não pude encontrar em nenhum livro antigo nem novo. E aí ele diz para a pessoa, eu vos confio pelo Espírito Santo com a seguinte condição. E aí ele vai dar as condições que ele acha que a pessoa tem que cumprir para poder aproveitar bem dessa leitura. A primeira, que você só o revele para as pessoas que o mereçam por sua oração, suas esmolas, mortificações, perseguições e zelo pela salvação das almas. Quer dizer, ele acha que é uma doutrina que só vai poder ser aproveitada pelas almas já fervorosas. Segundo, que você que vós useis para tornar-se santa, e aqui a gente vê que ele estava escrevendo para uma mulher, e celeste. Porque ele diz, esse segredo só se torna grande na medida em que a pessoa o usa. Então ele não queria que a leitora dele fosse tomar conhecimento dessa doutrina de um modo puramente intelectual, sem ser para utilizá-la na sua vida espiritual. Ele até diz, tomai muito cuidado para não permanecer de braços cruzados sem trabalhos, porque o meu segredo se transformaria em veneno e seria a vossa condenação. É uma coisa que dá um certo medo, não é? A terceira condição que ele dá é com condição que vós agradeçais a Deus todos os dias de vossa vida, a graça que Ele vos faz e vos ensinar um segredo que vós não mereciais saber. E aí ele diz que na medida em que a pessoa for usando esse segredo nas ações ordinárias da vida, nas ações comuns da vida, ela vai conhecer o preço e a excelência desse segredo, que no começo ela vai conhecer só imperfeitamente, por causa da multidão e da gravidade dos pecados e do secreto apego a si mesmo. Mas que, enfim, que a pessoa vai acabar por perceber. E aí ele diz, bom, antes de continuar a leitura, uma leitura com uma ansiedade natural de conhecer a verdade, reze devotamente, de joelhos, o Ave Maristela e o Veni Creator, para pedir a Deus a graça de compreender e de saborear esse mistério divino. Mas é bastante curioso, né, Dona Ivana, que uma obra com uma introdução tão solene
seja apenas um resumo, como a senhora comentou aí Mas sabe o que é, Guilherme? Por que ele faz um resumo? Ele diz que é por causa do pouco tempo que ele tem para escrever e do pouco tempo que essa pessoa tem para ler. Quer dizer, uma pessoa que também teria que trabalhar bastante. Certamente. Eu me lembro de ter lido em algum lugar que era uma religiosa. Bem, mas enfim, o Tratado da Verdadeira Devoção, então, vai ser um livro escrito de uma maneira um pouco mais sistemática e mais extensa, mas que tem exatamente a mesma doutrina. O Tratado é um livro a que São Luís atribuía extrema importância. E você sabe, Guilherme, que é um livro que tem, como a Sagrada Escritura, uma profecia dentro dele que é sobre ele. São Luís de Montfort, chega um momento do tratado, ele está falando daquilo que ele está escrevendo e ele diz que se ele pudesse, para fazer essa doutrina entrar no coração das pessoas, escrever com sangue o livro, ele ficaria muito contente de fazê-lo. E aí ele faz a seguinte profecia: vejo no futuro animais frementes que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos este pequeno manuscrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo. Você vê que, de novo, ele não tem medo de dizer que é uma coisa inspirada pelo Espírito Santo. Sim, que a humildade dele deveria exatamente, mas é que a humildade é verdade. Sim, de Santa Teresa, e ele sabia que era assim e ele não temia dizê-lo. Então, para esses dentes querem, então, destruir esse manuscrito, destruir até o autor do manuscrito, ou ao menos fazer com que o manuscrito fique envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. E ele diz ainda: atacarão até e perseguirão aqueles e aquelas que o lerem e o puserem em prática. E aí ele conclui: mas não importa, tanto melhor. Esta visão me encoraja e me dá esperança de um grande sucesso. Isso é, um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que virão, como ainda não houve. Qui legit intelligat, qui potest capere capiat. Então ele prevê que vão vir tempos perigosos como ainda não houve. Nós somos muito tentados a achar que somos os nossos, né? Mas certamente, talvez, provavelmente no fim do mundo virão tempos ainda mais perigosos, mas os nossos já dão bem para o gasto. O mal do século. E ele exatamente, e ele prevê então que não só o livro dele vai ser perseguido, o que exatamente ocorreu, o manuscrito vai desaparecer na Revolução Francesa e só vai ser reencontrado por um padre da Companhia de Jesus dentro de uma arca, como ele tinha previsto, dentro de um baú com uma série de outros papéis, em 1842. E vai ser a partir daí, então, que ele vai se divulgar. Logo depois do meio do século, o padre Faber já fez uma tradução para o inglês e ele foi divulgado na Inglaterra. O padre Faber, aliás, era um enorme admirador de São Luís de Montfort e do livro. Ele escreve um prefácio para a edição inglesa, que está traduzido na maioria das edições portuguesas, aquela edição clássica do Tratado da Vozes, sempre tem o prefácio do padre Faber. E, enfim, a partir da metade do século XIX, durante todo o século XX e neste início do século XXI, o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, vai se transformar numa das obras mais conhecidas da espiritualidade mariana. Aliás, eu gostaria de notar que não é nossa intenção, com essas duas aulinhas, substituir para ninguém a leitura do livro. Pelo contrário. Pelo contrário, o que nós gostaríamos é que as pessoas ficassem interessadas pela leitura do livro. Enfim, o que de melhor nós podemos esperar é que talvez a explicação prévia da aula ajude um pouco com a leitura, que, claro, como sendo uma obra escrita no século XVII, vai apresentar para o leitor menos habituado com as obras desse tempo algumas dificuldades.
Mas é que é uma obra também que depende bastante de uma meditação pessoal, né? Depende bastante de uma meditação pessoal. São Luís de Montfort mesmo tem um lugar em que ele diz: quem compreenderá a doutrina deste livro? Quem subirá ao primeiro degrau? Quem se levará ao segundo? Quem de fato vai tirar dela todas as consequências? Enfim, a todos nós o livro vai fazer muito bem, mas quão bem ele vai fazer vai depender muito do uso que nós fizermos da doutrina que está contida no livro. Mas então, como eu dizia, a nossa intenção não é de maneira nenhuma substituir a leitura do livro. É um livro fácil de encontrar, todo mundo pode ter acesso a ele, é um livro barato e é um livro que verdadeiramente, cuja leitura a gente pode considerar como uma graça de Deus e não das menores. Mas vamos então passar propriamente para a doutrina do livro. Claro, para que a gente possa resumir a doutrina do livro em apenas 2 aulas, nós vamos adotar o seguinte procedimento. Hoje nós vamos tratar do cerne da doutrina, daquilo que São Luís de Montfort mesmo chama dos princípios dessa doutrina, ou seja, princípio no sentido filosófico, aquilo de que vai decorrer todo o resto, e ele mesmo também tira desses 2 princípios que ele apresenta logo no início do livro, algumas consequências. É disso que nós vamos tratar hoje. Na próxima aula, nós vamos tratar de um lado, digamos assim, mais prático, porque São Luís, então, vai pôr esses princípios, pôr essa base para a verdadeira devoção que ele vai ensinar, e depois ele se dedica, enfim, a ensinar como fazer, como executar essa verdadeira devoção. E sobre isso nós vamos tratar na próxima aula. Bom, mas eu dizia então que a doutrina do tratado está baseada em 2 princípios fundamentais, dos quais vai decorrer toda a doutrina ensinada por São Luís de Montfort nesse livro e no Segredo de Maria. Bom, o primeiro princípio é um princípio, claro, os princípios sempre precisam ser assim, eles precisam ser algo que ou seja evidente, ou a que se possa chegar com relativa facilidade, porque para que nós possamos basear o resto da demonstração deles, é preciso que eles, digamos assim, sejam acessíveis. Claro. Que as pessoas possam compreendê-los, compreender a verdade deles com uma certa facilidade. Não é? E o primeiro princípio, São Luís de Montfort usa um princípio evidente, evidente em si mesmo. Embora nós, com muita facilidade, possamos não prestar muita atenção nele, e em tudo o que ele significa. E o primeiro princípio, como ele o enuncia, é assim: primeiro princípio, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Parece uma coisa simples, é uma frase curta, mas para que nós compreendamos bem o que é que isso significa, nós precisamos compreender o que é a encarnação. A encarnação ordenada à redenção é a maior de todas as obras divinas ad extra, é a maior de todas as coisas que Deus faz para a sua criatura. Claro, Deus demonstra o seu poder infinito na criação, tirando a criação do nada. Depois, num ato de infinita bondade às suas criaturas racionais, Deus concede uma vida que não é mais vida natural, que não é uma vida que está indissociavelmente ligada àquelas criaturas, que é a vida da graça. A vida da graça é uma participação na própria vida divina. Deus concedeu isso tanto aos anjos quanto aos homens. E, infelizmente, nem os anjos, nem os homens perseveraram nesse estado. Nem os anjos, nem os homens, os anjos, uma parte deles, os homens, todos, porque isso acontece quando havia apenas o casal inicial, Adão e Eva, Adamá
Terra Vermelha, né? E Eva, mãe de todos os viventes, então havia apenas esse casal inicial, e como os dois vão cair no pecado, enfim, a humanidade inteira não persevera no estado de graça. Então, para que a gente compreenda bem a questão da encarnação, é bom nós recordarmos alguns princípios simples da teologia católica, mas talvez até hoje nem não conhecidos de todos os católicos. O Adão e Eva, ao pecarem, a humanidade, ao pecar, adquiriu para com Deus uma dívida. Toda ofensa é uma espécie de dívida, porque toda ofensa exige uma reparação. Quando alguém é ofendido, é, por assim dizer, roubado na sua glória. E então é preciso que haja uma reparação. Ora, nós não podemos esquecer que a gravidade de uma ofensa depende sempre da dignidade da pessoa ofendida. Assim, se eu, por exemplo, agora, sem motivo nenhum, dou um tapa no rosto do Guilherme, é uma ofensa grande. Afinal, ele é um rapaz de 25 anos, não é nenhuma criancinha. E não sou mesmo, hein? Então, seria uma coisa sem cabimento se eu o esbofeteasse sem nenhum motivo. Mas se, por exemplo, eu esbofeteasse, em vez do Guilherme, a mãe dele, a dona Ione, que é minha amiga há muitos anos, a ofensa seria maior. Porque, embora o ato materialmente seja o mesmo, a dona Ione é uma senhora, talvez quase da minha idade, é mãe, e esbofetear a ela seria uma ofensa mais grave do que se esbofetear o Guilherme, que, além de tudo, pode se defender. A dona Ivone, a educação dela não permitiria que ela fizesse isso, a dona Ione. Mas se eu esbofetear a Dilma, a presidente da República, eu vou presa. Não pela, enfim, pela pessoa em si, mas por ela sendo presidente da República, ser uma espécie de representante do país inteiro. E se eu esbofetear o Papa, Deus não permita, não apenas eu cometi um sacrilégio, mas é o Papa, é um ancião, enfim, seria uma ofensa muito maior, seria um ato de uma gravidade muito maior do que se eu tivesse esbofeteado o Guilherme. Então, o mesmo ato material, no caso, no exemplo que eu estou dando simples, o exemplo que sempre se repete, o esbofeteamento, a gravidade vai aumentando com a dignidade da pessoa ofendida. É assim em toda ofensa. Portanto, o homem, ao ofender a Deus, adquiriu, ele fez uma ofensa de grau infinito, devido à infinitude de Deus, devido à dignidade infinita de Deus. Mas assim como quando eu pego um empréstimo no banco, o tamanho do empréstimo depende de quê? De quanto o banco tem, enfim, de quanto o banco me quer dar. E quando eu vou pagar, do que é que depende? De quanto eu tenho. De quanto eu tenho, exatamente. Então, enquanto a gravidade de uma ofensa depende da dignidade da pessoa ofendida, o valor de uma reparação depende da dignidade do reparador. O valor de um pagamento depende de quanto tem quem paga. Eu não sei dizer bem em latim, eu sei que se traduz por a honra está naquele que honra. Acho que é honoris est in honorante. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim, mas eu não sei dizer bem em latim. Então, o homem que tinha adquirido uma dívida infinita não tinha nele valor para pagar uma dívida infinita, porque o homem tem dignidade finita, e se juntar todos os finitos de todos os homens, inclusive o de Nossa Senhora, imenso, mas finito, o homem continua sem ter como pagar essa dívida infinita. E é por isso que, e isso é uma coisa que deve nos fazer tremer da justiça de Deus e confiar enormemente na misericórdia de Deus. Deus
nem perdoa sem pagamento contra a justiça, nem abandona o homem à sua miséria. São Bernardo tem um texto lindíssimo sobre isso, falando desse conselho da Trindade para decidir o que fazer com o homem, e a misericórdia decide que, pois que o homem é devedor e que ele precisa pagar uma dívida infinita, então que o Verbo de Deus se fará homem para pagar a dívida do homem. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, o esplendor do Pai, a verdade de Deus, vai fazer-se carne, fazer-se homem, para, enquanto homem, estar na categoria do devedor. E, enquanto Deus, ter essa dignidade infinita que era necessária ao homem para poder pagar esse débito infinito que ele tinha assumido. Essa obra, então, é uma obra, é a maior obra que Deus pode fazer quanto à sua criatura. Tem uma das orações da missa, acho que é uma das coletas da missa: Deus, que maximamente mostrais o vosso poder perdoando. De fato, aquilo que Deus faz para reconciliar o homem é uma obra que mostra mais o poder de Deus do que a própria criação. Mas ele não está no... que de maneira admirável criasse e de maneira mais admirável ainda redimiste. Isso está no cânon, não é? Cânon. Exatamente. Então, essa obra altíssima de Deus, é a essa obra altíssima que Deus vai querer associar Nossa Senhora. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Ser associada à encarnação é o posto mais alto a que uma criatura de Deus pode ascender. Então a gente vê Nossa Senhora, como ela é sempre apresentada pela Igreja, como filha dileta do Pai, criada imaculada, como uma obra da onipotência divina, na previsão dos méritos de Cristo, ela é imaculada, mas Nossa Senhora, ela não é admirável, principalmente, se é que eu posso dizer assim, porque ela é imaculada, porque imaculada Eva também era. Esse é o coração imaculado dela que vai perseverar no bem, que vai se conservar sem pecado nenhum, nem venial, nem mortal, por toda a vida dela. E meio uma grande dor. Como assim? Grandes dores, né? De ver o filho sofrer. Claro, no meio a dores tremendas, sofrendo como nenhuma outra criatura sofreu, nem antes nem depois dela, nenhuma outra pura criatura. Então, ela vai ser a obra-prima do Pai. Claudel diz num verso: a criatura tal como Deus a quisera. Aquela criatura que correspondeu perfeitamente ao amor do Pai. Depois, mãe do Filho. São Luís de Montfort, no lugar do tratado, ele diz: ela é uma digna mãe de tal filho. E aqui toda língua se cale. O que quer dizer ser digna mãe do Verbo de Deus. Porque é uma coisa assim, é uma formulação que acho que me parece deixar mais clara a grandeza de Nossa Senhora, como ensina a teologia católica. Em Nosso Senhor há duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza divina assumiu a natureza humana, o Verbo é o Verbo desde toda a eternidade, e num certo momento da história, no seio de Maria Virgem, ele assume uma humanidade. Nosso Senhor tem duas naturezas, então, natureza humana e natureza divina, mas uma só pessoa. Nosso Senhor não tinha dois eus. O eu dele é o eu divino. O eu dele é o Verbo. Tanto que, na maioria das vezes no Evangelho, praticamente em todas as vezes, sempre que Nosso Senhor diz eu sou, ele está falando da natureza divina dele. Por exemplo, quando ele caminha sobre a água, ele diz: não temais, sou eu. Quando ele vai ser preso, ele diz, ele pergunta: a quem buscais? Ele diz: Jesus Nazareno. Ele diz: sou eu. Eles caem no chão. Quando Nosso Senhor vai falar da natureza humana dele, ele diz normalmente o Filho do Homem. Então, o eu de Nosso Senhor é o Verbo.
Portanto, Nossa Senhora é mãe de uma pessoa que é divina. E assim como eu digo da minha mãe, que ela é mãe, não de um animal, embora ela tenha gerado só o meu corpo, mas de uma pessoa humana, porque eu, tendo alma, sou humana, mas a minha mãe não é mãe do animal de Ivone. Minha mãe é mãe de Ivone. Minha mãe é mãe de uma pessoa humana. Nossa Senhora é mãe de uma pessoa divina. E é por isso que é interessante ver como os dogmas marianos estão muito ligados aos dogmas cristológicos, né? Que Cristo, ele é Deus e homem de fato, então, portanto, Nossa Senhora tem que ser mãe de Deus. Mãe de Deus, exatamente. A unidade de Cristo pede a maternidade. Então, essa maternidade divina é uma coisa de uma grandeza que nós não podemos alcançar. Por isso, São Luís Montfort diz, ela é digna mãe de teu filho. Aqui se cale toda a língua. Não há o que dizer, é grande demais para a gente poder comentar. E é muito interessante nós vermos como Nosso Senhor Jesus Cristo quis associá-la à sua ação, como ele quis associá-la à ação dele. Tanto assim que vai ser através dela, vai ser pela voz dela, que ele vai realizar o primeiro milagre da graça que ele vai realizar. Quando ela sobe a montanha e vai visitar a sua prima Santa Isabel, que ela tinha sabido por revelação do anjo que tinha concebido um filho na sua velhice e que seria o precursor, Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, como diz o Evangelho, cheia do Espírito Santo, ela vai louvar enormemente Nossa Senhora, mas vai dizer uma outra coisa, ela vai dizer, porque assim que o som da tua voz chegou ao meu ouvido, o menino exultou de alegria no meu seio. Ora, ela não atribui o movimento da criança a uma coisa natural, como seria uma criança que está com 6 meses de concebida se moveria naturalmente. A alegria é um ato racional. Sim. Eu só me alegro com aquilo que eu compreendo. Então, Isabel, cheia do Espírito Santo, não só diz que Nossa Senhora é bem-aventurada entre todas as mulheres, etc., etc., mas sabe, tem a iluminação que mostra a ela que o menino recebeu o uso da razão no ventre dela. E é até doutrina comum entre os doutores da igreja que nesse momento São João Batista teve apagado o pecado original e foi santificado desde o ventre da mãe. Então, essa santificação de São João Batista ocorre como? Com a voz de Nossa Senhora. É quando a voz dela toca os ouvidos de Santa Isabel. Esse é o primeiro milagre de Nosso Senhor Jesus Cristo, é um milagre realizado por Nossa Senhora. É através dela que vai haver essa ação divina, da voz dela, que vai haver essa ação divina. Então, é o primeiro milagre da graça realizado por Nosso Senhor Jesus Cristo. É a primeira vez que Nosso Senhor, que o Verbo encarnado vai santificar. Depois ele vai fazer isso com a voz dele, ele vai dizer, tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados. Ele vai fazer isso com a voz dele, ele vai fazer isso com o toque dele. Mas neste momento ele faz como? Ele faz através de Nossa Senhora. A primeira vez que ele faz através de Nossa Senhora. Esse é o primeiro milagre da graça. E quando Nosso Senhor vai fazer o seu primeiro milagre na natureza, e que vai fazer com que os seus discípulos, como diz o texto do Evangelho, creiam nele, também ele vai fazer isso numa associação muito íntima, muito estreita com Nossa Senhora. Até o padre Monleon, que é um dos autores modernos, enfim, relativamente modernos, que procura resgatar uma coisa que acabou caindo muito em descrédito com os modernistas, mas que é a interpretação um pouco mais simbólica do Evangelho. Ele faz uma observação, ele tem um livro que trata das bodas de Caná. E ele faz uma observação muito interessante, que o texto diz que Nossa Senhora estava lá e também Nosso Senhor foi convidado. Quase como, enfim, é a presença dela que traz a presença dele. E Dom Monleon atribui a isso um alto valor simbólico. Ele considera
Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está essa minha anotação. Mas ele considera que isso é para nos mostrar essa união enorme que existe entre Nosso Senhor e Nossa Senhora. Assim como quando se fala dos magos, que se diz que os magos encontraram um menino com uma mãe, aqui em que Nosso Senhor vai começar o ministério dele, vai fazer o primeiro milagre dele, também a mãe estava lá e ele também foi convidado. Mas então, como todos sabem, veio a faltar vinho, Nossa Senhora indica isso a Nosso Senhor, dizendo, eles não têm mais vinho. A resposta dele é uma resposta que parece indicar que ele não vai fazer o milagre, mas ele faz uma coisa muito interessante, ele a chama mulher, ele evoca o Gênesis, em que Deus, quando promete um redentor à humanidade, amaldiçoando a serpente, ele diz, porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela te esmagará a cabeça. Nosso Senhor utiliza essa palavra mulher para marcar bem, como ele vai fazer no Calvário, que Nossa Senhora é a mulher de que se fala no Gênesis, mas ele diz, mulher, que temos eu e tu com isso? Porque aquilo que um tinha a ver com as coisas, o outro também tinha. Ainda ele diz assim, não sabes que não chegou ainda a minha hora? Que também nos mostra essa estreita união entre eles. Quer Como dizer, ela sabia quais eram os planos. Mas Nossa Senhora dá uma resposta, digamos assim, muito feminina. Ela não responde nada diretamente para ele, mas ela se vira para os servos e diz, fazei tudo que ele vos disser. E Nosso Senhor, como filho obediente, que obedece não a uma ordem da mãe, mas a um desejo dela, ele vai mandar encher as talhas de água e vai transformar a água em vinho. E é bastante curioso, Dona Ivânia, esse primeiro milagre de Cristo, porque é uma transubstanciação, né? É muito interessante, Guilherme, porque você veja, o primeiro milagre que Nosso Senhor Jesus Cristo faz é uma transubstanciação, como eu disse, Deus é o criador do ser, a transubstanciação mostra muito o poder divino, e o último milagre que Nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer vai ser a transubstanciação. E é até curioso a gente notar que no primeiro milagre ele transforma água em vinho, e no segundo ele vai transformar vinho no seu sangue, enfim, no seu sangue, no seu corpo, sangue, alma e divindade, porque Cristo inteiro está presente nos dois sacramentos. Mas parece quase uma gradação, água em vinho, vinho em sangue. E é bem notável essa propriedade da divindade quanto à transubstanciação, porque em todo o Antigo e em todo o Novo Testamento não há propriamente transubstanciações. É verdade que a água do Egito se transforma em sangue, mas é uma coisa passageira, não é um ser que de fato muda de substância para assumir uma nova substância duravelmente. É muito comum na história da igreja a gente ver aqueles santos que multiplicam as coisas, não só na história da igreja, enfim, da igreja depois de fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, por exemplo, Eliseu, o milagre que ele faz para a viúva de Sarepta é mandar que ela traga o último trigo e o último azeite que ela tem, e a partir do momento que ela faz aquele bolo e dá para o profeta, continuamente dentro do recipiente vai haver trigo e vai haver azeite. Alguns santos também, por exemplo, São João Bosco, teve uma ocasião em que ele tinha poucas castanhas para muitos meninos e ele manda distribuir, ele vai tirando mancheias de castanha do saco, distribui para centenas de meninos e sobram algumas que até agora ainda a gente pode ver em Turim, então lá no quarto em que ele viveu. Também Santa Joana de Chantal, numa época de grande carestia, as criadas não queriam mais distribuir trigo, porque estava acabando o trigo do castelo, e ela mandava distribuir, e distribuía, nunca acabava. Isso é uma coisa bem frequente, Nosso Senhor mesmo
faz algumas multiplicações, mas transubstanciação eu não conheço, nunca ouvi dizer de nenhum santo que fizesse. Isso parece realmente uma coisa própria da ação divina. E essa ação, então, de Nosso Senhor transformando essa água em vinho, esse primeiro milagre na ordem da natureza que ele realiza, esse milagre de que o evangelista vão dizer, e aí então os seus discípulos creram nele, ele o faz por uma intervenção muito direta, a gente quase poderia dizer por uma insistência de Nossa Senhora. Então a gente vê quanto Deus Filho trata a Nossa Senhora realmente como mãe, como ele quis depender dela. E também o Espírito Santo vai cobri-la com sua sombra, quer dizer, o Espírito Santo de São Luís de Montfort, que é infecundo em si mesmo, porque o Pai gera o Filho, o Pai e o Filho geram o Espírito Santo. E o Espírito Santo não gera outra pessoa divina. É por isso que a Igreja diz que Maria é esposa do Espírito Santo, porque ele vai gerar nela o Deus feito homem. Até há um paralelo muito interessante, se a gente quiser refletir um pouco sobre isso. No Gênesis, a Sagrada Escritura diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a palavra que se usa, eu não sei absolutamente nada de hebraico, mas eu li sobre isso, é uma observação comum dos exegetas. A palavra que está lá é como que chocava as águas, fecundava as águas. Então, a gente vê essa ação do Espírito Santo no começo do mundo, sobre a água, fazendo nascer essa vida natural. Depois, o texto do Evangelho de São Lucas, que narra a encarnação, quer dizer, esse ponto máximo da doação de Deus à sua criatura, essa união durável, essa união que não vai mais se desfazer de Deus com a carne do homem, com o homem. O verbo vai, a partir do momento da encarnação, para toda a eternidade, está associado a uma natureza humana, fazendo com ela uma só pessoa. Também, o que o anjo diz? O Espírito Santo descerá sobre ti. De novo, digamos assim, o Espírito Santo paira e vai formar então esse sumo da natureza, que é a natureza humana. Enfim, o homem já é o resumo da natureza, tendo vida vegetativa, vida animal e vida intelectual. O homem já é o resumo da natureza e Deus vai assumir essa natureza humana, resumo de toda a criação, levando a criação ao seu ápice. Então, o Espírito Santo age na criação da natureza simples, ele age na criação do corpo de Cristo e depois, de novo, logo depois da ascensão, em que diz o texto da Sagrada Escritura de que todos os discípulos de Cristo perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus. Também lá, Nossa Senhora estando presente, de novo o Espírito Santo vai pairar. E todos os exegetas, ou uma boa parte dos exegetas, considera que este, digamos, é o momento do nascimento da Igreja. Quando o Espírito Santo vem para formar o corpo físico de Cristo, e depois é também ele que vai, digamos assim, fecundar o seu corpo místico. É ele que vai dar lugar ao nascimento da Igreja. Então a gente vê, a não ser no Gênesis, essa ação do Espírito Santo muito ligada à Nossa Senhora. É descendo sobre ela que o Espírito Santo forma no ventre dela o corpo
místico, perdão, o corpo físico de Cristo, é perseverando os discípulos com ela em oração, que o Espírito Santo vai formar o corpo místico de Cristo, a igreja. Muito bem, eu acho que com isso nós explicamos suficientemente o primeiro princípio, de Deus que servir-se de Maria na encarnação. E aí, quando está dito encarnação, é a encarnação direcionada à obra da redenção, e a gente vê de fato Nossa Senhora acompanhando Nosso Senhor Jesus Cristo em todas as etapas da redenção. Então, como nós já vimos, é através dela que ele vai realizar o primeiro milagre da santificação de São João Batista. Depois, no presépio, é com ela que o encontram os magos, enfim, que o encontram os pastores. Todos os que encontram Cristo o encontram com Maria. E depois é nos braços dela que ele vai ser oferecido em oblação ao Pai. Como vocês se lembram, quando os judeus saíram do Egito, conduzidos por Moisés, Deus ordenou que eles fizessem um sacrifício de um cordeiro que devia ser um cordeiro macho, que devia ser um cordeiro sem mancha, e que devia ser sacrificado, e o sangue desse cordeiro é que impedia que o anjo exterminador matasse os primogênitos. Era já o prenúncio do cordeiro verdadeiro, cordeiro de Deus, como disse São João Batista, por cujo sangue nós devíamos ser salvos. Mas então, a partir daí, todo primogênito judaico, todo primogênito do povo judeu, tinha que ser oferecido a Deus. Ele era levado ao templo e Deus não exigia o sacrifício real da criança, assim como aconteceu com Abraão, a quem Deus pede o sacrifício do filho. E Abraão vai conduzir o menino ao alto do monte para ser sacrificado, levando a faca do sacrifício, levando a lenha e levando o fogo, e o menino no caminho pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está a faca, aqui está o fogo, mas onde está a vítima? E Abraão responde, é uma coisa muito pungente, ele responde: Deus proverá. Mas de fato, no último momento, o anjo de Deus impede que ele sacrifique o menino. O menino é poupado. O menino judeu que era levado ao templo também normalmente era poupado. Deus só não vai poupar o seu próprio filho. Ele só não vai poupar o filho de Maria. Nossa Senhora vai conduzi-lo ao templo para ser oferecido em oblação, e naquele momento ele é resgatado com a oferenda de 2 rolas, que era a oferenda dos pobres, mas essa imolação vai ser aceita por Deus e ele vai ser efetivamente sacrificado no Calvário. Também a isso Nossa Senhora está muitíssimo associada. O velho Simeão, que está no templo e que reconhece Nosso Senhor como Messias, até tem aquela oração belíssima, o Nunc Dimittis, ele dizendo que agora ele pode morrer em paz, porque ele viu a salvação de Israel. Ele faz essa profecia de que o coração de Nossa Senhora vai ser transpassado por uma espada de dor. Eu acho que é a Santa Brigitte que Nossa Senhora revela que desde esse momento ela de fato nem por um instante teve o coração sem estar transpassado pela dor da paixão. E depois nós vamos encontrar então Nossa Senhora associada aos mistérios de Cristo, particularmente Canaã, que eu já comentei suficientemente o papel dela nesse milagre, e vamos encontrar Nossa Senhora associada a Nosso Senhor Jesus Cristo na paixão. E é muito interessante nós notarmos que quem são aqueles que perseveraram duravelmente com Nosso Senhor? São aqueles que perseveraram duravelmente com ela. Nós vemos que os apóstolos fogem e as mulheres estão com ela no alto do Calvário. E mesmo São João, que é o primeiro, enfim, é o único apóstolo a aparecer no Calvário, está lá por causa dessa ligação especial que ele tem com ela. E vai ser nesse momento soleníssimo da hora da morte, porque as palavras de qualquer pessoa ao morrer são sempre tomadas
muito em consideração, porque, é claro, a hora da morte é uma hora terrível para todos. E aquilo que a pessoa, digamos assim, nesse momento tão solene, se esforça por dizer, evidentemente, é algo a que ela atribui uma extrema importância. Particularmente Nosso Senhor, que estava morrendo sufocado, para quem todo o movimento gravado na cruz era extremamente doloroso. O que ele vai fazer? Ele vai nos dar a última lição, a última grande lição, a lição talvez mais importante. Ele vai dizer para São João, mas sem chamá-lo por João, sem chamá-lo pelo nome, para que nós não pensássemos que era algo que dizia respeito só a João. Diz o texto, ele disse ao discípulo. É com o discípulo que ele fala. Nós, enquanto discípulos de Cristo, ouvimos aquela palavra para nós. Ele vai dizer, eis tua mãe. E vai dizer a Nossa Senhora, chamando-a de novo de mulher, de novo chamando a nossa atenção para o fato de que é ela a mulher do Gênesis, é ela aquela cuja descendência vai esmagar a cabeça da serpente. Ele diz, mulher, eis teu filho. Nós não podemos esquecer que essa boca que fala é a boca do Verbo. Diz São João, tudo que foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Aquele fiat com que Deus tirava as coisas do nada, é, por assim dizer, é a voz do Verbo. É a voz do Verbo que diz, eis teu filho, eis tua mãe. Aquela voz que tira as coisas do nada e que faz ser tudo aquilo que ela diz. Então, nesse momento, Nosso Senhor entrega de uma maneira mística, mas muito real, todos os seus discípulos para serem filhos de Maria. O que é um filho? É alguém que se gera, é alguém que se nutre, é alguém de quem se cuida. Todos nós somos gerados, nutridos, levados à nossa vida adulta por Maria Santíssima. Então, depois nós vamos ver Nossa Senhora tendo a dor tremenda de receber Nosso Senhor morto nos braços, de deixá-lo no sepulcro e ter que agora aprender a viver sem ele. É uma coisa de uma dor que nós não podemos aquilatar, e ficar ela junto com os discípulos, por assim dizer, sendo a mãe dessa igreja nascente. Até São João Julião Eymar considera, diga... São Pedro, né? São Pedro Julião Eymar, é verdade, eu troquei o nome do santo. Ele considera que quando eles estavam lá no cenáculo, é Nossa Senhora que ensina os discípulos a cultuar a Eucaristia, que é uma ideia interessante e provavelmente verdadeira. Mas então, nós vemos Nossa Senhora associada à encarnação, mas a encarnação tomada, como diz o credo, propter nos hominem et propter nostram salutem. Nosso Senhor se fez homem por nós homens e por nossa salvação. A encarnação é ordenada a redenção. Nossa Senhora é tomada por Deus como instrumento, como um instrumento auxiliar na encarnação, na redenção, na obra mais portentosa que Deus fez. Então, com isso, me parece que fica bem demonstrado, enfim, embora seja uma coisa evidente, que Nosso Senhor, que Deus quis servir-se de Maria na encarnação, mas eu creio que com essas considerações, a importância dessa ação divina fica bastante clara. Sem dúvida, creio que está bastante claro esse primeiro princípio, né, que no fundo é um fato, né, que tem muito significado teológico, né, uma maneira pela qual quis Deus salvar a humanidade e que coloca Nossa Senhora de fato numa posição eminentíssima. Mas qual seria então o segundo princípio, né, do tratado da verdadeira devoção? Então, o segundo princípio, Guilherme, ele é de uma certa maneira uma decorrência muito evidente deste. Uma decorrência muito evidente que nós consideramos a natureza de Deus, enfim, a imutabilidade de Deus. Deus sendo perfeitíssimo, onipotente, sapientíssimo, tendo um amor infinito,
Quando, digamos assim, ele escolhe um curso de ação, é porque esse curso de ação é aquele que mais está de acordo com a sua onipotência, com a sua sabedoria e com o seu amor. E, portanto, Deus não muda o curso da sua ação. Então, como nós vimos, Deus quis associar Nossa Senhora à obra da encarnação, ou dito de outra maneira, à obra da redenção objetiva, se chama de redenção objetiva o fato mesmo da redenção, o fato de Nosso Senhor ter se encarnado e morrido na cruz para a salvação dos homens, e, enfim, essa salvação é para todos, não há ninguém que Nosso Senhor queira excluir dessa salvação. A Sagrada Escritura mesmo diz, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, mas a salvação objetiva tem como decorrência a salvação subjetiva, que é a aplicação dessa redenção objetiva a cada homem considerado individualmente. Essa não vai ser para todos, não por desígnio de Deus, mas por escolha humana. E é por isso que Nosso Senhor, no rito, quando ele consagra o vinho, depois que ele termina a ceia judaica, que ele realiza o primeiro sacrifício da nova lei, que ele realiza a primeira missa, ele diz: o sangue que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Porque embora a redenção objetiva seja para todos, a redenção subjetiva não é, porque nem todos a querem. Não basta nem sequer crer, São João mesmo diz, e a todos os que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, a Santíssima Trindade, tendo, como me parece, ficou bastante demonstrado, associado de uma maneira muito profunda a Santíssima Virgem Maria, a obra da redenção objetiva, é quase, por assim dizer, óbvio que vai também associar a Santíssima Virgem à obra da redenção subjetiva. Até porque, e o argumento é de São Luís de Montfort, seria uma coisa estranha, seria a palavra dele também, quase que uma monstruosidade, que uma mãe desse a luz à cabeça e não desse a luz aos membros do corpo desse ser. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos os membros da igreja. A cabeça nasceu de Maria. Os membros, naturalmente, nascem de Maria. Então, não apenas Nossa Senhora foi colaboradora da ação divina na redenção objetiva, nos fatos que vão efetuar a salvação do gênero humano, mas ela também vai ser, então, colaboradora da ação divina na aplicação dos méritos de Cristo, conquistados com a sua morte, a cada um daqueles que se salvam. Então, é esse o segundo princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas, seja na santificação tomada como aquisição da graça santificante, que nós adquirimos pelo batismo, seja na santificação tomada no sentido de progresso na vida espiritual, levando cada um daqueles que se salvam ao máximo da sua perfeição. Então, Nossa Senhora é, portanto, medianeira de todas as graças. Essa é a doutrina comum da Igreja. São Luís aqui só faz repetir nesse segundo princípio, que ele enuncia assim: Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Ele está apenas repetindo uma doutrina que é uma doutrina comum na Igreja. Aliás, em 2007, o cardeal Ivan Dias, em 24 de maio de 2007, ele fez
Ele estava em Dublin, eu não me lembro em que reunião era, por que ele estava lá, mas nessa ocasião ele diz que a doutrina do Tratado da Verdadeira Devoção é um atalho para levar os sacerdotes à santidade. Que nós vamos ver já, também é algo que está muito implícito na doutrina de São Luís de Montfort, quando ele trata das consequências desses dois princípios. Então, parece-me que nós, tendo examinado com bastante detalhe essa associação de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade na obra da redenção objetiva, é fácil nós concluirmos que essa colaboração, evidentemente, não cessa na obra da redenção subjetiva, da aplicação. Aliás, nós vemos isso acontecendo já, digamos assim, em Pentecostes. Claro. Nossa Senhora já está lá com eles. É quando eles perseveram com Maria em oração que eles vão receber o dom do Espírito Santo. Então, isso é para nos dar uma indicação, enfim, de que essa ação da Santíssima Trindade é contínua. São Luís de Montfort usa uma metáfora muito bonita, aproveitando a língua latina. Ele diz que Deus reuniu todas as suas águas e chamou-as mar, em latim, Maria. E depois ele reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Quer dizer, Deus deu para Nossa Senhora a plenitude da graça. Aliás, é a primeira coisa que diz o anjo, que Nossa Senhora tem a plenitude da graça. Então, Deus Pai vai dar a ela toda essa graça que na sua onipotência Ele vai querer que seja distribuída pelo reino por todo o gênero humano. Graça que é Deus Filho que, por assim dizer, entrega a ela, porque foi nosso Senhor Jesus Cristo que, por assim dizer, nos adquiriu essa graça com a sua morte. Nossa Senhora, aliás, o Padre Landucci, nesse livro que eu já citei, Maria Santíssima no Evangelho, lembra isso muito bem. Ela é a primeira dos redimidos. Porque nós somos salvos pela atribuição, pela distribuição dos méritos de Cristo a posteriori em nós através do batismo. Nossa Senhora não. Na previsão dos méritos de Cristo, na previsão da paixão, ela foi isenta de toda a mancha de pecado. De uma certa maneira, agora eu não estou bem lembrada, há um teólogo que diz isso. Não é um teólogo, é na definição do dogma da Imaculada Conceição. Está dito isso, que ela foi eminentemente redimida. Todos nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Ela foi redimida de uma maneira mais excelente. Ela foi, digamos assim, ainda mais redimida do que nós. Porque é como se, digamos, por exemplo, um homem cai ao mar e alguém vai lá e o tira do mar em que ele ia se afogar. Esse homem foi salvo. Foi salvo do perigo do mar. Mas se alguém impede que ele caia no mar, ele foi mais ainda salvo do perigo do mar. Que é a Imaculada Conceição. E o que é a Imaculada Conceição? Nossa Senhora, por assim dizer, de todos os redimidos, ela é a mais redimida. E também, isso o Padre Landucci também observa, que é claro que isso dava ao Imaculado Coração dela o grau máximo de gratidão. Ela foi a que mais recebeu. Ela foi a que mais recebeu. E até você vê aquela coisa tremenda que é ver Nossa Senhora vendo o filho morrer daquela maneira. Você imagina como ela devia se derreter de gratidão, pensando que aquilo estava, digamos assim, comprando a Imaculada Conceição. E a salvação de todos os homens. E a salvação de todos os homens, e a glória de Deus, o restabelecimento da ordem, etc, etc. Mas então, nosso Senhor Jesus Cristo entrega a ela o preço de todos os seus méritos. E Deus Espírito Santo, continuando a ação
começada na redenção objetiva, vai entregar ela para que ela os distribua todos os seus dons. Aqui, isso também tem conexão com um princípio muito simples da teologia católica, que é que a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Nossa Senhora já tinha todos os dons do ponto de vista natural. Basta que a gente, por exemplo, examine o diálogo da encarnação e que a gente, conhecendo os costumes judaicos, saiba que ela devia ter entre 12 e 15 anos. A gente vendo aquele diálogo em que não tem uma palavra de menos, não tem uma palavra de mais, tem uma sabedoria enorme. A gente vê já que, enfim, mesmo do ponto de vista natural, era uma pessoa excepcional. Tanto mais, e a graça vai fazer o quê? Vai aperfeiçoar essa natureza. Porque a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. E a glória não destrói a graça, mas leva a graça à sua perfeição. Então, aquilo que Nossa Senhora foi por graça, e dizem os teólogos que ela é por graça, tudo aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo é por natureza e por conquista, porque ela foi associada à obra de Cristo, aquilo que ela foi por graça, ela é mais eminentemente ainda agora que ela está na glória. Então, Nossa Senhora, enfim, ela é o canal pelo qual Deus quis vir até nós, e como é evidente, o caminho mais curto de lá para cá é o caminho mais curto daqui para lá. Nossa Senhora é, então, o caminho pelo qual nós devemos ir a Nosso Senhor Jesus Cristo, porque é sempre isso que ela faz. Ela nos conduz a Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente vê no Evangelho, isso é repetido várias vezes, é com Maria que a gente encontra Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desses dois princípios, que são muitíssimo conexos, só para fixar bem, eu repito de novo, Deus quis servir-se de Maria na encarnação e na redenção, esse é o primeiro princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas, esse é o segundo princípio. São Luís de Montfort vai tirar algumas consequências que ele enuncia, e depois dessas consequências, que são três, que são duas, mas aqui uma é subdividida, enfim, todo o resto do tratado vai ser um longo comentário, um longo detalhamento dessas consequências. Quais são, então, as consequências que, segundo São Luís de Montfort, decorrem desses dois princípios? Bom, a primeira delas, ele a enuncia de uma maneira muito simples, mas que precisa ser muito bem compreendida. Ele diz: Maria é, portanto, rainha dos corações. O que quer dizer aí a palavra coração? A palavra coração é uma palavra da qual se abusa muito hoje em dia, a partir do romantismo. Vai se usar a palavra coração para significar o sentimento. Não é assim que a palavra é usada nem na Sagrada Escritura, nem, digamos, classicamente nos escritos dos autores eclesiásticos. O coração, São Tomás de Aquino diz, designa, por assim dizer, o cerne do homem, como se fosse essa racionalidade composta de inteligência e vontade. O coração designa o âmago mesmo da personalidade humana. E o que quer dizer? Maria é rainha dos corações. São Luís de Montfort quer dizer com isso que Nossa Senhora tem um domínio, um poder de ação muito especial sobre
sobre o coração, sobre esse cerne mais íntimo do homem. Ele diz que como Deus Pai confiou a ela todas as suas graças, Deus Filho confiou a ela todos os seus méritos, o Espírito Santo confiou a ela todos os seus dons, para que ela possa efetivamente distribuir tudo isso, que ela possa efetivamente atuar nas almas, é preciso que ela tenha sobre elas um domínio muito especial, porque esse domínio sobre as almas é uma coisa que, de próprio, de natureza, é apenas de Deus. É só Deus que pode dar. E Deus, então, entregou a Nossa Senhora esse poder especial sobre as almas. Quer dizer, ela tem uma possibilidade de ação sobre as almas que é apenas dela, que é com esse poder que ela vai alcançar as graças de que precisam os redimidos, que é com esse poder que ela vai aplicar a eles, dar para eles as graças decorrentes dos méritos de Cristo, que é com esse poder que ela vai enraizar neles os dons do Espírito Santo. Bem, então, o primeiro princípio é esse. Nossa Senhora é Rainha dos Corações, e essa devoção a Nossa Senhora Rainha dos Corações era uma devoção que São Luís de Montfort apreciava muito. E o segundo princípio, não são princípios, são as consequências dos princípios enunciados. Primeira consequência, Nossa Senhora é Rainha dos Corações. Ela tem um poder especial sobre todos os homens. A segunda consequência que ele dá é de que Nossa Senhora, sendo o canal escolhido por Deus, é necessária aos homens para atingirem o seu fim. Claro que não é uma necessidade absoluta. Deus não precisa de nenhum instrumento. Deus é absolutamente livre na escolha dos meios. Mas, como afirma São Luís de Montfort, dadas as coisas como são, tendo Deus querido servir-se de Maria como esse canal através do qual nos chegam os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo Deus querido que Nossa Senhora fosse a nossa mediadora junto ao mediador, então Nossa Senhora nos é necessária para nós atingirmos o nosso último fim. Ela é, portanto, em primeiro lugar, necessária aos homens para que eles possam obter a salvação. Tem até um poeta italiano, infelizmente eu não me lembro da poesia. A gente vai ficando velha, vai esquecendo as coisas. Mas eu me lembro dele dizer que Maria, quem quer graça e a ti não recorre, é como alguém que quisesse voar não tendo asas. E é isso mesmo. Maria era também chamada, por também um outro doutor da igreja, Colum Dei, pescoço de Deus. Porque assim como o meu cérebro é que comanda toda a vida do meu corpo, mas tudo aquilo que vem, todas as ordens, enfim, toda a comunicação entre o meu corpo e o meu cérebro se faz passando pelo pescoço, também toda a comunicação entre o corpo místico de Cristo e a cabeça do corpo místico de Cristo se faz através desse pescoço que é Nossa Senhora, desse Colum Dei. Então, se todas as graças é por ela que passam, então ela nos é necessária para que nós possamos obter a salvação. E São Luís de Montfort observa ainda, dentro dessa segunda consequência, que se Nossa Senhora é necessária a todos os homens para obterem a salvação, ela é particularmente necessária à perfeição daqueles que são chamados por Deus a uma perfeição particular. E aí a gente entende a observação do cardeal Ivan Dias, que Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora, ensinada por São Luís de Montfort,
no Tratado da Verdadeira Devoção é uma espécie de atalho para que os sacerdotes possam atingir a perfeição do seu estado, para que eles possam, de fato, atingir a santidade. Então, se para todos Nossa Senhora é necessária, ela é ainda mais necessária para aqueles sacerdotes, religiosos, que são chamados a uma perfeição particular. E por fim, São Luís de Montfort faz uma observação que ela é particularmente, muito especialmente necessária, essa devoção, naquilo que ele chama de últimos tempos. E que, enfim, são tempos que, como nós vimos, quando ele fala das profecias, quando ele faz a profecia quanto ao tratado, ele diz que são tempos que hão de vir difíceis como ainda não houve. São Luís de Montfort dizia, já no tempo dele, no século XVII, que o mundo estava tão corrompido que era um verdadeiro milagre que alguém conseguisse resistir à corrupção. Imagine se ele vivesse no nosso tempo, em que a corrupção tem tantos meios para se divulgar. Tem à sua disposição toda uma série eficientíssima de meios de divulgação. Enfim, ele fala dos últimos tempos, e nenhum de nós sabe a que distância está dos últimos tempos tomados de maneira absoluta. Mas como ele associa esses últimos tempos com tempos difíceis, como ainda não houve, sem dúvida nós podemos tomar para nós essa advertência de que a devoção à Nossa Senhora e que a verdadeira devoção à Nossa Senhora é especialmente necessária nesses tempos, porque nós, de fato, vivemos em tempos muito difíceis. Claramente mais difíceis que o dele. Claramente mais difíceis que os dele, claro. Nós vivemos em tempos posteriores a um Papa poder ter dito que a fumaça de Satanás tinha entrado no templo de Deus. Sim. E eu acho que nunca houve, em nenhuma outra época da história, um Papa que fizesse uma declaração tão dramática, em tempos em que o Papa Bento XVI disse que os abusos da liturgia chegaram ao limite do insuportável. Então, são tempos, de fato, os nossos, muito difíceis. E devido a essa mesma dificuldade, devido à preponderância espantosa da impiedade, devido à audácia incrível dos inimigos de Deus, devido ao número muito reduzido daqueles que, enfim, que querem servir a Deus Nosso Senhor, devido a todas essas dificuldades. Então, segundo São Luís de Maria, nos nossos tempos, essa devoção, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria é muito particularmente importante. É verdadeiramente, como ele diz, necessária. E não só, né, Dona Ivone? Se a gente pensar nas aparições de Nossa Senhora para a nossa época, né? Claro, é verdade. A gente nota, então, que a partir de 1830, no século XIX, com a Medalha Milagrosa, depois a gente tem a La Salette enquanto 1847, depois Lourdes, em 58, se não me engano. Acho que a primeira aparição é 18 de fevereiro de 1858, e depois, enfim, com a mais importante de todas, Fátima, no começo do século XX. O Milagre do Sol. O Milagre do Sol, que alguns dizem, e me parece com razão, que é o evento sobrenatural mais importante desde Pentecostes, porque é a primeira vez que um milagre é feito com data marcada e para milhares. Chegava a 1 milhão as pessoas que estavam lá. Não sei dizer, mas eram milhares, milhares e milhares e milhares de pessoas como testemunhas. Um milagre assim, portentoso, exatamente, um milagre num astro, exatamente, uma coisa portentosa. Então a gente vê que de fato, enfim, que Nossa Senhora está preocupada com os nossos tempos. E mesmo todo o mistério que está envolvido no segredo de Fátima, que ainda não foi revelado. Exato, tudo isso nos mostra que São Luís tem muita razão, essa devoção à Nossa Senhora, enfim, ela cresceu enormemente de importância do tempo dele para cá.
a gente vê isso pela própria ação divina, pela própria ação de Nossa Senhora. Na história. Bem, é desses princípios e dessas conclusões que São Luís de Montfort tira dos princípios. Então, recordando, primeiro princípio, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Segundo princípio, Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Como consequência, Maria é rainha dos corações. Como consequência, Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim, a sua salvação, a sua santificação. É disso que São Luís de Montfort vai, digamos assim, deduzir todo o resto do tratado, que vai ser um comentário, um detalhamento dessas premissas, para, então, nos conduzir àquilo que é a verdadeira devoção à Nossa Senhora, que nós poderíamos resumir dizendo que essa verdadeira devoção é uma dependência completa e total da Santíssima Virgem Maria. É um tipo de devoção que faz com que nós nos coloquemos inteiramente nas mãos dela. Que nós, tendo reconhecido que Deus a tornou sua generalíssima na obra da salvação, que nós nos coloquemos então sob o comando dela. E ele vai denominar essa devoção como devoção da escravidão à Santíssima Virgem Maria. Escravidão, sem que nessa palavra tenha nada de um sentido pejorativo, porque nós, no uso comum da palavra, frequentemente, toda palavra, ela, digamos assim, ela tem vários semas associados, vários significados associados. Na palavra escravidão, ela não é uma exceção, nenhuma palavra é exceção, toda palavra tem vários semas, vários significados. Na palavra escravidão há esse sema da dependência absoluta. Para nós, na nossa linguagem comum, frequentemente nós ressaltamos o sema do forçamento de algo que é imposto. Que fere a liberdade. Que fere a liberdade. São Luís de Montfort absolutamente não reforça, até explica que não é desse sema que ele está falando. E por isso que ele gosta de dizer escravidão de amor. Quer dizer, uma dependência à Nossa Senhora em que nós nos colocamos por compreender a maravilha que ela é, por compreender a profundidade do desígnio de Deus sobre o papel dela, seja na redenção objetiva, seja na redenção subjetiva. Ivane, se a senhora me permite, escravidão, porque o empregado, ele tem bens próprios, né? O escravo, ele deposita tudo. Tudo, ele é tudo. Ele ele mesmo do Senhor. Ele é ele mesmo do Senhor. Isso é muito interessante, Guilherme, porque você veja, São Luís, aliás, ressalta bastante isso em algumas orações que ele faz. Ele tem uma oração a Maria para seus fiéis escravos, em que ele diz assim: eu vos pertenço todo por justiça, e vós me pertenceis toda por misericórdia. Quer dizer, ele considera que a partir do momento que a pessoa se entrega inteiramente à Nossa Senhora, de uma certa maneira, ela também fica, por assim dizer, dona daquilo que é dela. Uhum. É como Nossa Senhora aceitando essa escravidão. Enfim, até agora me lembrei de uma historinha muito engraçadinha, real. Eu não sei se eu já contei para os nossos alunos, mas ela é muito divertida. É um rapaz que lutou na Segunda Guerra Mundial, ele lutava na aeronáutica americana, e o pai dele também os dois eram pilotos de caça. Eu entendo muito mal disso, eu não sei nem direito o que é um caça, mas eu sei que são aviões que derrubam outros aviões. E o pai dele era um dos pilotos de caça mais importantes da Força Aérea Americana. E derrubou 42 aviões, que é uma coisa, parece que é uma façanha extraordinária. E o garoto, era um piloto, acho que bom também, e derrubou 2 caças. E ele costumava brincar dizendo: papai e eu junto derrubamos 44 aviões. Então o pai tinha derrubado 42, ele tinha derrubado 2, mas ele tinha razão, o pai dele e ele juntos. Então, parece que São Luís de Montfort tem um pouco essa perspectiva. Eu vos pertenço todo por justiça, vós me pertenceis toda por misericórdia. Nós entramos no serviço de Nossa Senhora
nós nos tornamos, por assim dizer, donos de tudo aquilo que está na casa. Então, é uma escravidão, mas é uma escravidão por amor. E uma boa parte do tratado, São Luís de Montfort, enfim, ensina o modo como fazer, como executar essa devoção. Qual é o modo pelo qual a pessoa deve chegar a essa convicção profundíssima da excelência de Nossa Senhora, da sabedoria que é submeter-se a ela inteiramente, entregar-se a ela inteiramente. Então, ele, por assim dizer, vai instruindo a pessoa como chegar a essa convicção, como fazer esse ato de escravidão e como ela deve praticar isso do ponto de vista mais interior na sua vida espiritual. É disso, então, Guilherme, que nós devemos tratar na nossa próxima aula. Sobre as práticas exteriores Isso, sobre as práticas interiores e exteriores da verdadeira devoção. E que vai ser bastante importante também para distinguir da falsa devoção. Claro. Isso, exatamente, para distinguir das falsas devoções. Claro, porque o erro é múltiplo, então as falsas devoções. Isso, o erro é múltiplo e a verdade é uma só. Como se diz na terra dos meus pais, a verdade só tem um caminho. E a verdade, e esse caminho da verdade, Nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e Nossa Senhora é aquela onde nós vamos encontrar esse caminho, essa verdade e essa vida. Muito obrigado, Dona Ivone. Nós nos despedimos aí dos nossos queridos alunos virtuais e que Nossa Senhora abençoe a todos e a toda Montfort. Até logo, salve Maria. Salve Maria.